E aí, meu povo, vamos nós. Seguinte, vamos falar aqui hoje sobre a educação física na BNCC, tá? Então vamos começar esse assunto pela relação da educação física com o campo das linguagens. Primeira coisa, isso não é novo, tá? Isso começou lá nos PCNs. Então, nos PCNs do ensino médio, que saiu no ano de 2000, já tem-se essa ideia da separação por áreas e tal, e a educação física já está dentro da área das linguagens, desde dos PCNs, tá? Então não é uma coisa nova. E aí você fica pensando, né? Pô, então existe uma certa continuidade aí no entendimento do que é a educação física, né? Para esse povo que produziu os PCNs e para o povo que produziu a BNCC, né? Aparentemente existe uma continuidade. E o que é isso? É aquele movimento, tá, que a gente viu em aulas anteriores sobre o viés biológico, tá? Então, a educação física tinha uma ideia muito biológica, muito voltada para o biológico, os aspectos físicos mesmo, tá, propriamente ditos, para os corpos fortes, para a técnica, para o aprendizado da técnica, para a esportivização, e isso foi sendo meio que questionado, né? Por que a educação física tem que trabalhar só com isso? Por que ela não pode trabalhar com outras coisas também? E aí a educação física começou a se valer de conteúdos, de conhecimentos das ciências sociais e das ciências humanas. Então começou-se a estudar outros tipos de conteúdos aqui, o pessoal da educação física, sociologia, filosofia, história, estudos culturais. E aí a gente chegou numa concepção que a gente já apresentou lá quando a gente falou em PCNs, que é a concepção da cultura corporal, ou cultura corporal de movimento, tá? Eu acho que eu falei sobre isso com vocês. Cultura corporal. Qual que é a ideia, tá? O movimento ele não é um movimento pelo movimento, não é uma coisa assim aleatória. O movimento ele não é um deslocamento do corpo, mas ele tem uma série de coisas que estão junto ali com ele, tá? Então a gente vai entender aqui que a cultura corporal ela está tratando justamente disso, da quantidade de coisas além do fator biológico, pura e simplesmente, que estão relacionadas com o movimento. Então, o movimento não é um deslocamento, simplesmente, e ele é intencional, certo? Tem uma intenção por detrás desse movimento. Intencional. É com C ou é com S isso aqui? Nem sei. Bom, fica aí, depois vocês descobrem se está certo ou se está errado. Mas existe uma intenção por detrás de eu me movimentar. Não é uma coisa aleatória, não é uma coisa só para gerar um desgaste físico, só para aumentar meus batimentos cardíacos, só para deixar o meu corpo mais forte, pura e simplesmente. Tá? Mesmo que seja por esse motivo de aumentar os batimentos cardíacos, de suar, isso existe uma intenção por detrás disso aí. Eu quero suar por quê? Porque eu quero ser mais forte. Eu quero suar por quê? Porque eu quero ficar mais bonito, porque isso, porque aquilo, tá? Então não é uma coisa deslocada do contexto da pessoa, tá? E do contexto da sociedade como um todo. Então esse é o primeiro entendimento que a gente precisa ter. Um movimento que não é entendido como um deslocamento físico, simplesmente, e que é intencional. Então, cada prática, você vai ver que, por exemplo, na dança, o que é a dança? O cara vai dançar por quê? Ele tem um objetivo ali, ele quer expressar um sentimento, ele quer expressar uma emoção, ele quer se divertir, ele quer interagir com outras pessoas. Então, é uma coisa, existe algo por detrás, tá? Não é um movimento pelo movimento. Bom, então a gente entende aqui que cada prática corporal Prática corporal aqui, na visão da BNCC, são aquelas práticas não tão relacionadas a um uso instrumental, ou seja,
lavar roupa, varrer o chão, fazer comida, pregar um prego na parede, tudo isso é uma visão instrumental. Mas uma prática corporal é aquela justamente que eu tenho uma intenção, outra em praticar, tá? que algo me leva a querer fazer aquilo. Tá? E essas práticas corporais, elas têm um significado. Uma prática corporal e ela tem um significado. Então, dependendo do contexto onde eu estou, uma prática corporal ela tem um significado X ou Y. Por exemplo, se eu pensar num jogo de handebol, ele tem um significado para quem está jogando, para o atleta, ele tem um outro significado para quem está assistindo, ele tem um significado para um jogador amador, ele tem um significado para um idoso que quer jogar handebol. Então, para cada contexto, para cada lugar, ele vai ter um significado diferente. O futebol ele vai ter um significado diferente para o Brasil, o brasileiro, tá? Que está enraizado nas crianças, todo mundo assiste futebol, todo mundo assiste quando se junta para assistir a Copa do Mundo, mesmo quem não gosta de futebol. Então, uma mesma prática corporal, ela, em diferentes contextos, ela tem diferentes sentidos e significados. Tranquilo? Então, né, no caso do futebol, por exemplo, aqui ele é um meio de ascensão social, né? As pessoas, as crianças, elas buscam muitas vezes o futebol e outros esportes também como uma forma de sair da pobreza. Tá? Então, o que é isso? É uma prática que tem uma intenção por detrás, fazendo por uma intenção, e de que ela tem um significado diferente dentro de cada contexto. Tá? Outra coisa que está relacionada com isso aqui, os conhecimentos e as experiências. Se eu falar para você como é jogar futebol, você não vai saber como é isso desde que você jogue realmente futebol. Então, a partir da vivência, eu tenho conhecimentos e experiências que eu não teria de nenhuma outra forma. Se a gente vai falar, se a gente assistir um vídeo, se a gente imaginar, enfim, se outra pessoa contar pra gente, não adianta. Para eu ter determinados conhecimentos, eu tenho que ter essas vivências, tá? Então, a vivência da atividade física, da prática corporal aqui, ela é necessária para eu ter esses conhecimentos, para eu ter essas experiências, tá? Isso aqui tudo está relacionado com a ideia de que o movimento e os corpos são textos a serem lidos. Então, se eu pegar, por exemplo, a ginástica, tá? O que é a ginástica? A ginástica é um esporte? Mas a ginástica, para uma pessoa, ela é uma coisa, para outra pessoa, ela é outra coisa. Dependendo do contexto onde ela é inserida, dependendo da pessoa que está ao redor daquela prática corporal, ela tem um significado. Então, nós temos que o movimento e o corpo em si ele pode ser entendido como um texto a ser lido. Então, você está em uma determinada prática corporal. Por que você escolheu ela? O que ela te traz? O que ela traz para outros grupos, né? Para outras pessoas, em outras situações? Em que contexto ela surgiu? De onde é que ela vem? Ela vem da China, do Japão, do Brasil, da Inglaterra, da Itália? Que modificações ela sofreu ao longo do tempo? Quais são hoje as formas de manifestação dela? É um esporte de alto rendimento, é um esporte de brincadeira, um esporte que eu transformo ele em jogo. Então, o que ele significa para você? Isso significa diversão, significa meu trabalho, né? Então, você entende que entender a educação física enquanto cultura corporal lhe permite que ela saia do plano simplesmente biológico e vá conversar com outras áreas, com a área da sociologia, com a área da história, né? Então, a partir de uma prática corporal, por exemplo, o judô, né? O professor só fala de luta, né? O professor gosta de luta, né? Então,
Você tem o judô, então a partir do judô você consegue ver de onde é que ele surgiu, em que contexto ele surgiu, por que é que ele ganhou o mundo, qual é a relação dele com os Jogos Olímpicos, como é que ele chegou no Brasil, qual é a relação do judô com o jiu-jitsu brasileiro. Aí, a partir do jiu-jitsu brasileiro você vai entendendo como é que ele chegou lá nos Estados Unidos, como é que surgiu o UFC. Então, quando você entende a educação física dessa forma, você vai percorrendo outros caminhos, sabe? Você não fala só da fisiologia, você não fala só da biomecânica, não fala só das alterações objetivas da saúde, mas você está falando de uma série de conhecimentos, tá? De uma série de coisas que estão interrelacionadas com as práticas corporais. Tranquilo? Queria deixar dois asteriscos aqui, tá? Primeiro é que essa é uma ideia entre outras. Uma ideia não, né? Uma visão, fica melhor. Essa é uma visão entre muitas outras. Então, provavelmente vocês já viram nas escolas que vocês estudaram, trabalharam, pessoas com visões diferentes dessa aqui. Professor, eu nunca vi um professor com a visão de educação física como cultura corporal. Eu tive professores com a visão tecnicista, que queriam encontrar atletas, ou esportivista, né? Só tinha esporte na minha educação física. Né? Não tinha nem, a gente não viu nem o que tinha nos PCN, não, ginástica, luta, dança. Tinha isso não, só tinha esporte e para quem era criança, brincadeiras de jogos. Pronto, só tinha isso aí, né? Então, essa é uma visão, que eu quero deixar claro, essa é uma visão entre muitas. E existe uma disputa, tá? Por essa visão. Pela hegemonia dessa visão, tá? Então não achem que é totalmente um consenso isso aqui, a educação física é cultura corporal, pronto, todos os professores de educação física acreditam nisso, não é, tá? Existia um amplo debate sobre isso, existe mais ou menos um consenso, pelo menos um entendimento maior da maioria das pessoas voltadas a essa ideia de educação física relacionada à cultura corporal, de educação física relacionada à linguagem, tá? Ao campo das linguagens. Então é mais ou menos por aí, não é uma coisa assim, consenso, todo mundo acredita nisso não, tá? Tranquilo, meu povo. Na próxima aula a gente vê sobre as unidades temáticas da educação física na BNCC.